Meu nome é Douglas, eu sou ilustrador e eu quis começar o episódio com imagens que trazem paz e calmaria, pois daqui pra frente nós vamos conversar um pouquinho sobre ter pressa. Esse último mês eu tive um fluxo baixo de encomendas, então fiquei mais livre para tocar meus projetos pessoais, como por exemplo começar o canal aqui no YouTube e colocar em prática alguns projetos de ilustração. Mas o que eu não contava era dar de cara com um dos meus maiores inimigos: a pressa. Assim que me vi disponível, abri meu planner e dei uma olhada nas ideias que anotei sobre projetos de ilustração que eu quero desenvolver, e logo escolhi um, mas pouco tempo depois eu pensei que talvez fosse melhor se eu deixasse esse para depois e começasse por um outro, mas talvez um outro terceiro fizesse mais sentido por um momento, porque daqui a alguns dias será lançado um filme que tem relação com o projeto e seria bacana para o engajamento. Mas no fim das contas eu fiquei quebrando a cabeça com isso por alguns dias, sem conseguir de fato começar nenhum projeto. Foi então que eu resolvi pular essa etapa e deixar meu coração falar por mim. Eu abri o Pinterest e passei algumas horas buscando e salvando referências que seriam bacanas de utilizar em cada projeto. Mas nada me despertou algo além de um ânimo de momento. Mas ainda assim, eu acabei escolhendo uma ideia e comecei a desenvolver o processo de criação a partir dela. Criei um arquivo no Procreate e comecei a fazer o rascunho do desenho. Até fiz algumas fotos minhas para utilizar como referência, mas tem dias que, por mais que você se esforce, simplesmente nada sai. Independente da arte que você faz, uma coisa é certa: nem sempre é fácil extrair uma ideia que dentro da nossa cabeça parece algo tão maravilhoso e transformá-la em algo consumível por outras pessoas. O processo de criação não é linear, e não existe uma fórmula mágica para se criar uma arte divina. Sabe aquela frase que diz que mesmo cercado por uma multidão é possível se sentir sozinho? Pois é assim que eu me sinto quando eu estou cheio de ideias, mas eu não consigo trazer nenhuma arte para o mundo material. Estava dando uma olhada em alguns cadernos e desenhos antigos e me dei conta de que eu sempre fiz isso. Desde criança eu sempre tive certa pressa para finalizar logo os meus desenhos, porque eu queria admirar o resultado final. Então com isso eu não aproveitava o processo. Se logo no rascunho eu não estivesse gostando de como as coisas estavam saindo, eu já desanimava e muitas vezes até desistia. Eu sei que ter vários cadernos e sketchbooks inacabados é normal para quem desenha há muito tempo, mas pensando mais a fundo, eu notei que meu bloqueio artístico de hoje tinha uma raiz mais profunda do que eu imaginava. Mas eu sou muito grato por um dia ter escutado que não deveria jogar meus desenhos no lixo, mesmo que eu não gostasse deles. Pois se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje olhando para eles e tendo essa reflexão. Eu não me recordo quem me falou isso, mas se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado por compartilhar isso comigo. E hoje eu percebo que muitas vezes o medo de não conseguir chegar no resultado que eu espero de mim mesmo é uma autossabotagem que me faz ter pressa aonde eu mais deveria ter calma. Como se eu mesmo colocasse uma arma na minha própria cabeça e, como mecanismo de defesa, eu acabo pulando ou negligenciando etapas essenciais do meu processo criativo. Mas chega uma hora em que a mente simplesmente não consegue dar um passo tão grande sem ter uma base sólida. Então o processo criativo vem e me deixa nesse limbo andando em círculos. E com tudo isso, eu quis dizer que eu não tenho, e pelo jeito eu nunca tive, o costume de dedicar muito tempo a estudar os processos de desenho em si. Eu sempre fui meio que fazendo tudo na raça mesmo, muitas vezes sem saber se daria certo, mas pensando apenas em ter um resultado final que fosse satisfatório. E é claro que eu reconheço que essa minha força de vontade de conseguir chegar em um determinado resultado foi o que me trouxe até aqui. Aos trancos e barrancos eu fui melhorando cada vez mais e mesmo em alguns momentos da vida tendo passado muito tempo sem desenhar, eu pude aprender muito com outras artes. E hoje eu sei que tudo isso é bagagem cultural que eu posso usar ao meu favor. Mas aprender e sempre reforçar os estudos é muito importante para manter a mente ativa e sempre com material disponível para poder criar coisas novas. Alimentar nossa mente e praticar todos os dias é essencial. Eu sou muito grato também pelo meu eu que durante 30 anos foi valente para subir essa colina na marra, mas acho que hoje e pelos próximos anos eu quero ser o Douglas que estuda mais anatomia, que pesquisa sobre fundamentos de luz e sombra, que estuda a composição com grandes mestres da pintura e fotografia, e que entende que muitas vezes uma boa arte leva tempo para ser feita, e que para chegar rápido em um resultado magnífico é preciso muita prática. Eu quero ser o Douglas que tem a calma de um lo-fi que parece que nunca acaba, mas quando você percebe, já tocou uma playlist inteira.
e poder desenvolver os meus projetos um de cada vez, né, um passo de cada vez, colocando no papel uma ideia após a outra, um dia após o outro. E que daqui a alguns anos, quando o Douglas do futuro olhar para trás, ele saiba que o Douglas de agora trabalhou muito para que ele pudesse ser um artista melhor o tempo todo.